feito esse preâmbulo, nós vamos falar agora dos Jogos Paralímpicos de Verão, que começam na terça-feira e vão até 5 de setembro. Eu vou conversar agora com Marcos Aurélio de Carvalho, jornalista, radialista e professor. Ele é coordenador executivo da União e Inclusão em Redes e Rádio, organização social de educação inclusiva e comunicação, fundada em 1995. O Marcos foi o primeiro repórter esportivo com baixa visão do rádio brasileiro, de 1984 a 1992, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Foi gerente executivo e apresentador da Rádio Globo de São Paulo, de 2007 a 2012. Na rede CBN, Marcos apresentou o programa CBN Total, em rede, e foi coordenador nacional de esportes da emissora. Há 2 anos, o Marcos atua como diretor e apresentador da rádio ONCB, emissora web da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ele é também, desde maio de 2021, secretário de comunicação da entidade. Marcos, bom dia, que prazer falar com você aqui no nosso programa. Bom dia, atenção emissoras curiosas, para um curioso que sempre teve a curiosidade de conhecer, de conversar com Marcelo Duarte. É isso, Marcelo, que honra, que honra. Falei com você fora do ar e agora falo para todo o grande público do Olá Curiosos o seguinte: aqui está um ouvinte que desde 2001, quando o programa estreou, lá com o cara que caçava sacis, ouvia, ainda morando no Rio de Janeiro, o Você é Curioso. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês e, né, como era aberto o programa Você é Curioso, e aqui também, no Olá Curiosos, eu diria, atenção para 3 fatos curiosos. Primeiro, repórter esportivo com baixa visão, o cara que entrou no estúdio da emissora para falar pela primeira vez no ar, meio na marra, né, sem consultar os chefes, quando eu tinha 19 anos, e a gente pode e deve falar também, como você disse, da cobertura que vamos fazer, já estamos fazendo, na verdade, antes mesmo de começar, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Olha que genial. Conversar com o Marcos é uma alegria, uma facilidade. Marcos, então vamos começar nessa ordem, né, que eu acho que é a dúvida que as pessoas têm. Como é que é um repórter com baixa visão? Qual é esse conceito de baixa visão e quais são as suas limitações nesse caso? Pois é, baixa visão é a pessoa que tem uma baixíssima acuidade visual em um ou nos 2 olhos, né? E no meu caso, eu tenho 10% apenas de acuidade visual no olho esquerdo e não tenho o olho direito, Marcelo. E aí, quando eu digo não tenho, literalmente, tá, gente? Não é só não tenho visão no olho. Eu perdi meu globo ocular direito inteiro em dezembro de 1968, lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. O globo ocular inteiro. Então, o que acontece? Foi colocada uma prótese estética. Então, eu só tenho o esquerdo e mesmo assim 10%. Eu enxergo tudo, gente, nitidamente, só que longe. É como se as coisas fossem todas pequenininhas, muito pequenininhas e tremidas. Eu vou até simbolizar com a minha mão aqui como é que eu enxergo. Ó, faz esse movimento aqui. É como se o mundo estivesse... Eu vou audiodescrever para quem é cego e está nos acompanhando, eu estou tremendo a mão como se fossem pulsos, dou pulsos de tremida e paro. E às vezes fica constante, é uma tremida constante. É como se o mundo estivesse permanentemente num terremoto. Além da distância, né? Tudo muito longe e pequenininho. Eu consigo controlar essa tremedeira, que é o nistagmo, provocado pela catarata congênita e glaucoma, eu consigo controlar, mas isso requer muito esforço da musculatura da face. Tanto é que a minha oftalmologista, que é aqui de São Paulo, doutora Cristina Neumann, ela dizia assim: agora eu entendo que você conseguiu, porque antes eu não entendia como é que você conseguia ser repórter de esporte. Você conseguia parar a tremedeira do seu olho com esforço, só que você chegava em casa exausto, né? Eu dizia, pois é, chegava exausto mesmo, doutora Neumann, e você tem toda a razão. E não adianta, você não usa nenhum tipo de lente, de óculos, porque o jogo de futebol, para quem é um repórter esportivo, o campo é muito grande, né, Marcos? Para enxergar o que está acontecendo do outro lado. Se você já enxerga pequeno, devia ser muito complicado. Pois é, Marcelo, mas isso foi o que apareceu, fazendo uma analogia com o futebol, foi a bola que quicou na minha frente. Porque eu comecei mesmo como plantonista esportivo, aquele cara que dizia assim, olha o gol, aí informe, no Morumbi é o primeiro do Santos, Marinho, Santos 1, Botafogo 0. Eu era o cara que dava o plantão esportivo.
tanto na Roquete Pinto, na qual eu fiz meu estágio, né, onde eu comecei, quanto na Mauá, Tamoio, foram os outros 2 estágios, e finalmente com carteira assinada na Tupi. E aí, quando eu cheguei na Tupi, poucos meses de plantão esportivo, o Ronaldo Castro, que era o chefe de reportagem, disse para mim, não, você fala bem, você está se formando em jornalismo pela FRJ, vai trabalhar como repórter. Não foi fácil, porque, claro, sempre tem aquele coleguinha que diz, ele não pode, não sei o que e tal, sempre que hoje em dia tem um nome para isso chamado capacitismo, que é quando você parte do pressuposto de que uma pessoa com deficiência não pode trabalhar em alguma coisa. E o Ronaldo, então, disse, não, ele vai trabalhar. Então, eu fiquei 2 meses cobrindo o Bangu, agosto e setembro de 84, assim como aqui em São Paulo, o repórter começava pela Portuguesa ou pela Federação Paulista, lá no Rio era Bangu e América. 2 meses depois ele já me passou para o Botafogo e foram 8 anos cobrindo os 4 grandes lá do Rio. Mas é um desafio, né? Porque a lupa que eu uso, já no espírito aqui do programa, eu vou pegar para vocês a lupa que eu usava e uso para fazer os jogos, estou abrindo ela aqui, ela tem um campo visual muito curtinho. Estou segurando com um dedo, deixa eu baixar aqui. Opa, porque eu tenho que segurar o microfone e abrir a caixa da lupa ao mesmo tempo. Pronto. Ela tem um campo visual muito curto. É isso aqui, ó, só o olho esquerdo, porque o olho direito eu não preciso. Ela tem um campo visual muito curto. Então, o maior de todos os desafios, além de controlar a tremedeira do meu olho, era o campo visual. Porque se o jogador fizesse um lançamento longo, eu ficava assim, cadê a bola? Marcelo, e quando chovia? Eu fazia muitos jogos pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em Santos, naquele Mundial de Sêniors do Luciano do Vale, a Rádio Tupi cobria, e certa vez caiu um temporal em Santos. A Vila Belmiro estava com... A gente tinha literalmente, não era figura de linguagem, literalmente a água quase até o joelho, na beiradinha do gramado ali, quase encostado onde hoje tem umas tribunas, umas cadeiras especiais. E quando chovia não tinha outro jeito, meu amigo. Aí eu me socorria com um colega do lado. Eu cutucava ele, foi pênalti. Foi pênalti, realmente um lance que não tem a menor dúvida. O árbitro marcou. Como é que eu já não enxergo direito? Caía aquela chuvarada no óculos. Eu ia dizer se foi pênalti ou não. Então eu cutucava o colega do lado. Certa vez foi um colega da Rádio Tribuna de Santos. Foi pênalti, não? Ele falou, foi. Eu falei, é isso, foi pênalti, não. Você realmente um lance sem dúvida. Porque não tinha outra solução. E você falou dessa invasão de um estúdio, que foi a sua estreia do rádio. Como é que foi essa história? Então, em agosto de 81, eu já era estudante de jornalismo, começando, né, como estudante de jornalismo da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fui aprovado, eu e mais 3 colegas, a Rita Araújo, a Rita de Cássia Simões Araújo, o Cícero Rodrigues, que hoje em dia é um brilhante repórter fotográfico, e o Wilson Machado Tosta, que é o atual não, há muito tempo, editor de política do Estadão lá no Rio. Nós 4 fomos aprovados para um estágio na Rádio Roquete Pinto, que é a rádio do governo do Estado do Rio. Foi meu primeiro estágio. E era o estágio para redigir notícias. O meu papel era pegar notícia de jornal e transformar em texto para rádio, que, aliás, foi o primeiro assunto em que eu dei aula, né, nesses meus 30 anos como professor, 31 anos como professor. E aí, eu trabalhava só no jornalismo e de segunda a sexta. Estagiária é segunda a sexta, não tem sábado, não tem domingo. Eu morava no Complexo do Alemão, onde eu nasci, na comunidade da Fazendinha. E meu pai tinha oficininha lá de rádio e TV nos fundos da nossa casa, que era o que nos sustentava. E num domingo de outubro, quer dizer, eu com 1 mês e meio na instituição, com 1 mês e meio na empresa, eu fazia o que eu fazia todo domingo e quarta-noite, que era ouvir rádios do Brasil inteiro. Era o meu hobby na adolescência, ouvir emissoras de rádio de todo o Brasil pelas ondas curtas, pela banda de ondas curtas. E aí eu estou ouvindo também emissoras do Rio. Quando eu ouço a rádio em que eu estava estagiando, eu percebi que não entrava o plantonista esportivo, que se chamava Tuninho Duarte, não é o Antônio Carlos Duarte, jornalista que trabalhou na Globo CBN, é outro Tuninho Duarte. Eu liguei para a rádio, atendeu um operador de áudio chamado Cabral, não me lembro o primeiro nome dele. Falei, Cabral, o que está havendo? Ih, o Tuninho Duarte ficou gripado, está doente, não vem. Aí eu falei, tô indo para aí. Juntei umas moedinhas com minha mãe, minha saudosa dona Marli, falei, mãe, é a minha chance de mostrar que eu, além da redação da rádio, que eu já estou trabalhando há 1 mês e meio, é a minha chance de mostrar que eu também posso fazer microfone. E o que eu peguei? Eu peguei a papelada em que eu já brincava disso. Eu brincava de anotar resultados, eu brincava de anotar os nomes dos locutores das rádios. Nós, pessoas com deficiência visual, em geral, somos muito apaixonados por rádio. Peguei aquilo, juntamos moedinhas, peguei um ônibus 296 em Auma Castelo, fui para o centro do Rio de Janeiro,
Como eu tinha o crachá de estagiário, me deixaram entrar na portaria. Fui lá para o 11º andar, entrei no estúdio e falei, Cabral, pode abrir o microfone? Ele falou, como assim? Pode abrir o microfone. Confia em mim. Eu abro o microfone e digo, Sérgio! Sérgio é o Sérgio Maurício, atual narrador de Fórmula 1 da Bandeirantes. Na época, também muito jovem, ele era o âncora que fazia a pré-abertura do futebol e depois virava repórter de campo ao longo do jogo. O Sérgio até conta isso rindo, né? Depois eu que fiz o contrário, eu que trouxe ele para a CBN em 2000, quando eu fui coordenador nacional de esportes da CBN. Mas voltando à história. O Sérgio, era segundo domingo de outubro de 81. O Sérgio levou um susto, mas falou, informe. Eu digo, Sérgio, aqui Marcos de Carvalho, na época era Marcos de Carvalho, não Marcos Aurélio. Aqui Marcos de Carvalho, estagiário do jornalismo, nosso Toninho Duarte está doente, quem vai fazer o plantão esportivo hoje sou eu. Eu com 19 anos de idade. Era uma espécie de desobediência civil. Aí eu entrei no ar e comecei a dar os resultados. E assim, para mim, aquilo foi tranquilo, porque eu brincava daquilo na minha adolescência, de anotar resultados, de ouvir rádios do Brasil. Então, levei dentro da mochila um radinho que tinha banda de onda curta, outro radinho para ouvir as emissoras locais do Rio e fui dando resultado. Em São Januário é o primeiro do Vasco, Roberto, Vasco 1, Madureira 0. E fui informando. Quando terminou, eu tive duas situações, uma ótima e uma péssima. A ótima é, na segunda-feira, a equipe de esporte estava doida, queria me levar para o esporte. Não, você é muito bom, vou levar você. E as minhas duas chefes de jornalismo, Sônia Regina Facini e Solange Dadalt, queriam a minha demissão. Você não tinha o direito de entrar no ar sem nos consultar e tal. Mas é assim, foi uma. E o curioso é que eu era muito tímido. Eu era muito tímido nessa época. Dá para ver mesmo. Não, Marcelo, é impressionante. Quem me conheceu até meus 16, 17, mas ali já não era tão tímido quanto até os 16. Eu era aquele menino que sentava na primeira fileira da escola, ficava quietinho ali, mas quando se tratava de lutar pelo meu projeto profissional, eu era ousado. Eu era tímido para outras coisas. Agora deixa eu só fazer um pulo no tempo, né? Que essas histórias são ótimas, mas eu queria aproveitar para falar da Paralimpíada ou Paralimpíada, para falar da transmissão que vocês estão pretendendo fazer, né, Marcos? Que é um momento muito importante e que tem uma crítica aí de que não há uma cobertura igual a que há para as Olimpíadas habitualmente. Como é que vocês vão cobrir pela Rádio ONCB esse evento? Pois é, a Rádio ONCB, emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da qual tenho a honra de ser diretor e um dos apresentadores, ela nasceu em 24 de novembro de 17. Não vou contar a história toda para não tomar o tempo do programa, mas eu te digo que é uma grande honra estar nela e contribuir com essa história. Somos, na verdade, 9 pessoas cegas e uma das duas eu, com baixa visão, que formamos a equipe da rádio. Nós já temos essa tradição, né? Nós transmitimos o Campeonato Brasileiro de Goalball em 2019, transmitimos 2 Jogos Paralímpicos Escolares, transmitimos os Jogos, o Campeonato Paulista, que é o Campeonato Regional Sudeste 1 de Goalball. Só que nessas Paralimpíadas a coisa vai ser um pouquinho diferente. Primeiro por causa do fuso horário e depois por causa dos direitos de transmissão que estão com a Rede Globo. Então, o que nós decidimos? Fuso horário porque a maioria das competições acontecerá na madrugada. Então, para nós, quer dizer, a Rádio UNCB já começou com a cobertura dos Jogos Paralímpicos desde o dia 9 de agosto. Aliás, dia 10, terça-feira. 10 de agosto, que foi uma terça-feira, nós começamos com o Momento Paralímpico. Em todas as horas cheias, 9 horas, 10 horas, 11 horas, nós temos o quê? Olha que interessante falar isso aqui no Olá Curiosos. Nós temos curiosidades sobre as Paralimpíadas, na voz de um dos nossos locutores, Wesley Gamaliel, que aliás é brilhante, lá de Itapetininga, cego total, vozeirão. O Wesley conta com redação de 2 redatores cegos, Gustavo Torniero e Isabela Rocha. Gustavo aqui da capital paulista, Isabela de Presidente Prudente, são 2 jornalistas cegos. Eles escrevem, o Wesley lê, curiosidades sobre Jogos Paralímpicos de todos os tempos. Qual é a diferença, por exemplo, qual é a diferença do para-badminton para o badminton das Olimpíadas? Qual é a diferença do futebol de cego do ponto de vista de regulamento para o futebol de salão ou para o futebol que não é para pessoas com deficiência? Como é que é o esporte adaptado? Ele vai contando essas curiosidades. Então, isso nós já começamos no dia 10 de agosto. A partir de agora, que vão começar os jogos, teremos plantão permanente em todas as faixas horárias, menos à tarde já é
madrugada no Japão, então à tarde nós vamos trazer o resumo das notícias. Teremos profissionais, todos cegos ou com baixa visão, trazendo as notícias dos jogos. E teremos um programa diário de 10 ao meio-dia, do dia 24 até o final das Paralimpíadas. Esse programa diário de 10 de segunda a sexta, ele é estratégico do ponto de vista de horário. Nós escolhemos, eu e o presidente do NCB, Beto Pereira, escolhemos esse horário, porque é 10 à meia-noite no Japão. Então é o horário que os atletas já chegaram no hotel, né, os para-atletas já estão descansando, é o horário que eles podem dar entrevista para a gente, principalmente 10 às 11, né, que não foram dormir ainda e tal. Então teremos uma programação diária com a cobertura dos jogos. Quanto à transmissão de jogos, existe uma possibilidade de que a gente faça as finais do goalball, mas nós somos muito prudentes e cautelosos em relação a essa questão dos direitos de transmissão. Por isso que narração de jogo, dessa vez, nos outros campeonatos fizemos. Dessa vez, nós estamos adotando uma postura mais prudente. Agora teremos o tempo todo as notícias, esse programa diário e as curiosidades. Agora, duas perguntas, Marcos, que é a minha curiosidade para saber como vocês fazem para acompanhar, para transmitir isso. Por exemplo, você falou que são 9 profissionais cegos, né? Então, você tem que acompanhar tudo pela transmissão para saber o que está acontecendo, e na hora de escrever, vocês usam equipamento de braille? Como é que é exatamente essas duas questões do ver, né, acompanhar e depois passar para o locutor? Vou falar isso da maneira mais resumida possível, mas aí tem 3 explicações. Uma tem a ver com acessibilidade, outra com tecnologia assistiva e outra com as decisões sobre quem faz o quê, a divisão das tarefas. Existem tecnologias assistivas, raramente a gente usa o braille nessa situação de transmissão, quer dizer, quando um tem que dar um recado para o outro, manda mensagem de texto mesmo. Ah, mas como assim mensagem de texto, né, Marcos? Que alguém pode perguntar. Sim, porque todos os colegas cegos, não eu e o Ricardo, que somos baixa visão. O Ricardo é quem cuida do site, mas todos os colegas cegos usam o NVDA e o voicemail. O mais usado é o NVDA, mas existe o brasileiro, que é o DOSVox, existe o Virtual Vision, que são programas de leitor de tela, leitura e escrita através de áudio, para um mandar recado para o outro e tudo mais, né? Então, nas transmissões. Fora o recado via áudio mesmo, via linha de serviço, como qualquer rádio faz. Agora, a curiosidade maior deve ser, a sua e dos telespectadores aqui do Olá Curiosos, deve ser para narração. Não, a narração, olha, quando a gente fala de capacitismo, a gente não está dizendo que nós somos capazes de fazer tudo. A gente está dizendo que o capacitismo é uma atitude de prévia decisão do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, que é o preconceito. Então, nós sabemos que narrar uma partida de goalball aí é complicado para nós. Então, nós contamos com algumas narradoras queridas, principalmente Luana Marinho, a Bia, são algumas narradoras que são colaboradoras nossas quando temos que transmitir goalball. Elas narram e as pessoas cegas da nossa equipe, que conhecem os atletas, que conhecem como é que é o jogo e tudo, comentam. E eu geralmente, nas transmissões de goalball, faço a ancoragem do pré-jogo, do intervalo e do pós-jogo. Então, nessa hora, isso é um limite. Porque esse é o detalhe, Marcelo, vale para mim, vale para toda pessoa com deficiência. Nós, em momento algum, dizemos que nós não temos alguns limites. O que não queremos e não aceitamos é que alguém estabeleça a priori quais são os nossos limites. A primeira pessoa que fez isso comigo foi um tio, quando eu ainda era criança. Meu pai tinha muitos irmãos, né? E 2 dos irmãos do meu pai gostavam de dizer assim, ô Hélio, tira o Marquinhos da escola, isso é perda de tempo, com a visão que ele tem, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum, e tinha um tio que dizia assim, ele vai ser ascensorista de elevador. Eu até hoje brinco nas minhas palestras com isso, que eu digo, bom, não deixaria de usar a voz, né? Segundo andar, lanchonetes, lingeries, mas não deixaria de usar a voz, mas isso sim é o capacitismo. Agora, narrar uma partida de goalball, a gente tem parceiros estratégicos, colegas, jornalistas, até técnicas de goalball que nos ajudam nessas transmissões, na narração. Todas as outras funções, inclusive de repórter de quadra e tudo, são feitas por pessoas cegas e com baixa visão. E Marcos, vocês têm algum tipo de apoio, né? Você está falando que é uma rádio web, que faz um trabalho bem bacana, vocês precisam de uma equipe de colaboradores. Quem que ajuda vocês para manter isso vivo?
Desde que a Rádio NCB foi fundada, a gente conta com esses apoios que nos ajudam tanto na manutenção da parte técnica, dos custos, né, dos custos técnicos, quanto na mão de obra, né, os custos de pessoal. Então, atualmente, a Rádio NCB, e está no nosso aplicativo, quem baixar o aplicativo vai ver as logomarcas desses 3 patrocinadores, a Rádio NCB é apoiada pela Universidade Uninove, que tem um convênio de responsabilidade social com a gente, né, no pagamento de remunerações para a nossa equipe, para esses 11 profissionais que eu falei, cegos e com baixa visão. Então, a Uninove ajuda a gente com uma remuneração para que a gente trabalhe em tempo parcial, não é uma remuneração para tempo integral. Na prática, os 4 coordenadores, os 4 gestores, que somos eu, Wesley, Gustavo e Rafael, a gente praticamente trabalha em tempo integral, mas é uma opção nossa, porque são muitas as responsabilidades. E outros colegas também, todos da equipe são muito focados, muito esforçados. Então, o custo de pessoal é a Uninove. O custo de manutenção de equipamentos, os outros custos da rádio, os custos de não pessoal, são bancados por um apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, do CPB, e da Magnus Cão Guia, que é a principal fundação de formação, de treinamento de cães-guia na América Latina, uma das principais referências do mundo nesse tipo de apoio, nesse tipo de preparação. Então, essas são as instituições que apoiam o trabalho da rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E onde nós encontramos? Se a gente quiser acompanhar agora os Jogos Paralímpicos pela rádio ONCB, como é que a gente faz, Marcos? Marcelo, é muito simples. Quem quiser acompanhar a gente, pode baixar o aplicativo, é só digitar lá, Rádio ONCB, de Organização Nacional de Cegos do Brasil. Rádio, espaço, ONCB, ele está disponível tanto no iOS quanto no Android. Então é só ir lá e baixar nosso aplicativo. Ou você pode entrar no nosso site, www.oncb.org.br/rádio. Muito simples. Aí vai lá, aperta o play, apertar o play, e aí o que você vai ouvir? Primeiro, no ponto de vista musical, no plano musical, que é a nossa linha musical da rádio. MPB, pop nacional, pop internacional. E intercalados com o quê? Notícias sobre inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, o que há de mais recente sobre noticiário das lutas por garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tudo de uma forma descontraída, leve, não é uma rádio pesada, não é uma rádio panfletária, militantesca, não tem aquele discurso panfletário, é uma rádio de defesa de garantia de direitos de pessoas com deficiência, mas do jeito que nós defendemos, eu, Beto, os outros colegas. Beto é o presidente da NCB. Beto também é radialista, trabalhou muitos anos em rádios de Jundiaí e é cego total, brilhante radialista, o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Então a gente faz uma rádio leve que alterna entrevistas, reportagens, também dicas sobre direitos de pessoas com deficiência, alternando com música popular brasileira, pop nacional e internacional. Que maravilha. Então fica a dica aí para quem quiser uma cobertura com muito mais sensibilidade das Paralimpíadas. Começam terça-feira e vão até o dia 5 de setembro. A dica é Rádio ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E eu agradeço imensamente essa conversa. Quando o papo está bom, ele passa muito depressa. Então fica o convite para o Marcos, depois que passar a Paralimpíada, que ele vai trabalhar muito, porque antes ele trabalhava em período integral, mas só durante o dia. Agora vai trabalhar durante o dia e durante a madrugada. A madrugada. Meu fuso horário será japonês. Prepare-se. Aí nós voltamos para conversar mais sobre sua carreira, tá bom, Marcos? Tá ótimo, Marcelo. Foi uma grande honra estar aqui. Repito, eu sou um ouvinte, agora telespectador do Olá Curiosos, e sempre admirei muito o seu trabalho, né, o trabalho das demais pessoas que atuaram com você, do Marcelo Abud, da Silvânia, de todo mundo que atuou e atua com você. Eu sou fã do seu trabalho, tanto nos livros, quanto na rádio, quanto agora no YouTube. Um grande abraço. Muito obrigado, viu, Marcos? Um grande abraço para você também. E agora nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver.